Sejam bem-vindos mais uma vez à Autoescola Fama. Meu nome é Éder Campos e hoje a gente vai abordar um dos assuntos mais cobrados nas provas de legislação de trânsito aplicadas pelo Detran, que é a parte de normas de circulação. A gente vai começar com uma questão mais simples e a gente vai dificultando à medida que a gente for discutindo sobre o assunto durante a aula. Questão número 1 fala o seguinte: observe o desenho ao lado e responda. E aí a gente vem com essa imagem ao lado para a gente poder analisar e discutir sobre as alternativas logo depois. Nesse desenho, a primeira coisa que a gente precisa lembrar é o que a gente viu lá na matéria de sinalização, né? Para quem ainda não viu o vídeo está disponível no nosso canal. Procura os vídeos de sinalização para vocês terem uma noção melhor daquilo que a gente vai discutir aqui agora, que na verdade é a base, né? Para a gente poder analisar qualquer tipo de situação de preferência. Existe uma hierarquia na sinalização que é falada na matéria de sinalização e fala para a gente que em primeiro lugar vem a ordem do agente, que em segundo lugar vem a ordem do semáforo, que em terceiro lugar vem as placas e os demais sinais e em quarto lugar vem as normas de circulação, que é o assunto de hoje. Então essa parte, o que a gente vê nas normas de circulação, a gente só vai colocar em prática quando não houver sinalização. Porque se tiver uma placa, se tiver um sinal, a ordem da placa, a ordem do sinal vai prevalecer sobre as normas de circulação. Então quando a gente vê um desenho que vai te perguntar quem tem a preferência, a primeira análise que a gente precisa fazer é se perguntar: esse cruzamento está sinalizado ou não. Porque se tiver sinalizado, automaticamente eu vou precisar obedecer a sinalização. E nesse cruzamento aí a gente já percebe as placas de parada obrigatória, né? Que estão diante do veículo número 2 e do veículo número 3. Então nessa análise a gente já vai desconsiderar o veículo número 2 e o veículo número 3, porque tem a placa de parada obrigatória, e a gente vai analisar apenas o veículo número 1 e o veículo número 4. Essa é uma das poucas situações onde realmente me interessa qual é a direção que o veículo vai tomar. A gente vai ver que nos cruzamentos não sinalizados, a gente fala sobre 3 regras que a gente segue. E essa, né, apesar de ser uma regra que a gente segue nos cruzamentos não sinalizados, também é uma regra para a gente poder observar, mesmo quando o cruzamento for sinalizado. E a análise que a gente vai fazer é o seguinte: esses dois veículos, o veículo número 1 e o veículo número 4, estão um de frente para o outro. E quando um veículo está de frente para o outro, o raciocínio que a gente vai fazer é o seguinte: quem vai virar à esquerda tem que deixar o outro passar. Se a gente pensar que tanto o veículo número 1 quanto o veículo número 4, né, os dois estão numa via preferencial, uma vez que tem a placa de parada obrigatória, obrigando os veículos que estão na via transversal a parar. E se os dois estão na via preferencial, aquele veículo que vai sair da via preferencial pela esquerda vai ter que parar e deixar aquele outro veículo que vem em sentido contrário passar primeiro. E é muito óbvio isso. Se o veículo número 1 vai virar à esquerda, automaticamente ele já está numa velocidade reduzida. E se ele está numa velocidade já reduzida, faz muito mais sentido ele parar e esperar o veículo número 4 passar, para só depois ele fazer essa conversão dele com mais segurança. Vamos dar uma olhada no que as alternativas falam para a gente. Na letra A fala assim: a preferência é do veículo número 1. Então quando a gente observa esse veículo número 1 e a gente percebe que ele vai entrar à esquerda, aí de acordo com o que a gente acabou de falar, o número 1 não tem a preferência. Na verdade é ele o veículo que vai precisar ceder a preferência de passagem para o veículo número 4. Então essa alternativa A, a gente já viu que ela está errada. A alternativa B fala o seguinte: o veículo 4 não tem a preferência. E de volta na análise que a gente acabou de fazer, a gente percebeu que o veículo número 1 precisa esperar a passagem do veículo número 4. Então, na verdade, o veículo 4 tem a preferência. E o aluno que às vezes vai ler a questão mais rápido, né? Tem aquele aluno que é sempre mais apavorado, mais apressado, e quando ele lê veículo 4, ele não termina de ler a questão e marca a letra B. Então tem que ficar bem atento. Na letra B está falando que o veículo 4 não tem a preferência, então ela está errada, porque na verdade a preferência é do veículo número 4. A letra C fala o seguinte: o veículo 2 tem preferência sobre o 3. A letra C é a alternativa mais fácil para a gente eliminar, né? E quando a gente vai praticando questões, a gente começa a perceber
que sempre tem uma alternativa que é muito fácil para a gente poder desconsiderar ela. Veículo 2 tem preferência sobre o 3? Tanto o veículo número 2 quanto o veículo número 3 estão parados na placa de parada obrigatória. Então a gente já desconsidera a letra C, essa está fácil para desconsiderar. E a letra D é o gabarito da questão. Veículo 4 tem preferência sobre o veículo número 1. Então a gente começou com a questão mais fácil, mas a tendência é que a gente comece a dificultar da agora para frente. Vamos para a questão número 2? O enunciado da questão número 2 fala o seguinte para a gente. Possui preferência de passagem em cruzamento não sinalizado, exceto. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é destacar essa palavra exceto do enunciado, para a gente poder lembrar que a questão está querendo que eu marque a alternativa errada. Tá? Sempre que tiver essa palavra exceto, a gente tem que lembrar, a questão está querendo que eu marque a alternativa que diz o contrário daquilo que o enunciado afirma. Tá? A gente vai dar primeiro uma analisada nas regras de preferência em cruzamento não sinalizado, para depois voltar para as alternativas da questão e marcar a resposta certa. Tá? São 3 as regras de preferência em cruzamento não sinalizado e que caem assim demais em questões de prova e a gente não pode não saber essas 3 regras. A primeira regra vai falar o seguinte, que quando for uma rodovia, o veículo que transitar por ela vai ter preferência sobre o veículo que pretende entrar na rodovia. O veículo número 1, a gente vai ver ainda na matéria de normas de circulação, aqui a gente está falando de uma rodovia de pista única, uma rodovia de pista simples, que só tem uma faixa indo para cada lado. E quando a gente está passando por esse tipo de rodovia, vocês vão me ver falar ainda nessa aula de hoje, que a velocidade máxima permitida para os veículos leves, e os veículos leves a gente vai considerar como se fosse o carro, a moto, que são literalmente os veículos mais leves, a velocidade máxima permitida para eles é 100 por hora quando não houver sinalização. Então se a gente imaginar que esse carro número 1 está passando por uma rodovia de pista única e que ele está andando a uma velocidade de 100 km por hora, não faz sentido nenhum ele parar no meio da pista para poder deixar o veículo número 2 entrar. E essa regra é uma regra que a gente normalmente já conhece do dia a dia, por mais que a pessoa não esteja dirigindo, né? A pessoa que anda no carona, a pessoa que anda de ônibus, né? Ela normalmente reconhece essa situação do dia a dia. Se eu estou passando por uma rodovia, o veículo que quiser entrar na rodovia vai ter que me esperar passar para só depois poder entrar na rodovia. Então essa é a primeira regra e é uma regra que praticamente todo mundo conhece. A segunda regra não fica para trás. Também é uma regra que praticamente todo mundo conhece do dia a dia. Quando o assunto é preferência e está relacionado com uma rotatória, a gente também já sabe do dia a dia que o veículo que estiver circulando pela rotatória vai ter a preferência, né? E é assim que funciona. Se eu estou passando por uma rotatória, o veículo que pretende entrar na rotatória, ele precisa esperar o veículo que já está fazendo a volta passar para só depois ter acesso à rotatória. Então essa é a segunda regra e praticamente todo mundo conhece ela também. A terceira regra é onde os alunos acabam confundindo mais. Trouxe um exemplo para a gente poder analisar. Nas aulas a gente fala sobre isso com mais detalhes, a gente utiliza vários exemplos, várias hipóteses de questões, para a gente não ter dúvida nenhuma na hora da prova. Mas por hora a gente vai pegar essa regrinha básica, que no cruzamento que não tem sinalização, a preferência é do veículo que vier à direita do outro. Isso confunde um pouco. Então a lógica que a gente tem que ter, e assim, o mais simples para a gente poder acertar a questão, é a gente se imaginar dirigindo um desses carros. Então eu costumo falar com um aluno em sala de aula que ele precisa se imaginar já habilitado, sendo motorista desse veículo número 1. E aí você se posicionando dentro desse veículo número 1, como se fosse um motorista, você vai se imaginar nessa situação. Você está transitando, o cruzamento é um cruzamento não sinalizado, é a primeira análise que a gente tem que fazer. Não tem sinalização no cruzamento, a preferência é do veículo que vier à direita do outro. Então a gente vai fazer a análise o seguinte, imagina que você está dirigindo o carro número 1, você chegou no cruzamento, carro número 2 está lá. E aí você vai se perguntar, esse veículo número 2, ele está à minha direita
ou ele está à minha esquerda? Parece que é uma coisa simples, mas muita gente confunde direita e esquerda. Então assim, não tem problema, para você que está aí assistindo, né? Imagina qual é a mão que você usa para escrever, se você é destro, se você é canhoto, para a gente não confundir isso aí, tá? Se você está dentro do carro, a sua direita está aqui, direita, e a sua esquerda está aqui, tá? Se você estiver em casa, né, estenda os braços, faça algum gesto aí para não confundir essas duas situações. Se eu sou motorista do veículo número 1, veículo número 2 está à minha direita, ou seja, a preferência é do veículo número 2, porque no cruzamento não sinalizado, a preferência é do veículo que vier à direita do outro. Uma outra dica que eu costumo dar em sala de aula e que ajuda os alunos a matar esse tipo de questão, principalmente quando os veículos estão em outras posições no cruzamento, que acaba ficando um pouco mais complicado, eu costumo falar assim, quando o cruzamento não tem sinalização e acontece um acidente, o veículo que bater na porta do motorista é aquele veículo que está errado, tá? É como se eu tivesse de proteger o motorista. Quem bate na porta do motorista está errado. Então a gente poderia também, de certa forma, imaginar que esse veículo número 2 não vai parar e que ele vai avançar no cruzamento. E que o veículo número 1 também não vai parar. Ele também vai avançar o cruzamento. E a gente vai pensar assim, se acontecer um acidente, quem é que vai bater na porta de quem? Então a lógica é, quem bate na porta do motorista está errado. Se o veículo número 2 avança e se o veículo número 1 também avança, vai acontecer uma colisão aqui no meio desse cruzamento. E quem está dirigindo o veículo número 1 vai bater na porta onde está o motorista do veículo número 2. E se a gente conseguir fazer essa análise, a gente também não vai errar a questão. É como se eu tivesse de proteger o motorista. O veículo que bater na porta do motorista está errado. Se a gente observa essa análise, a gente percebe que o veículo número 1 bate na porta do motorista do veículo número 2. Então o veículo número 1 está errado, a preferência não é dele, a preferência é do veículo número 2. Então, se tratando de cruzamento não sinalizado, a gente precisa lembrar que existem 3 regras. Se for uma rodovia, a preferência é daquele veículo que estivesse transitando pela rodovia. Nesse caso aqui, o veículo número 1. Se for uma rotatória, a gente viu que a preferência é do veículo que estiver fazendo a volta na rotatória. Nesse caso aqui, veículo número 1 também. E em todos os outros casos de cruzamento não sinalizado, a gente vai falar que a preferência é do veículo que vier à direita do outro. Nesse caso, do veículo número 2, que é o que a gente acabou de ver. Vamos voltar para a questão número 2 e vamos ver se a gente consegue achar a resposta certa da questão. O enunciado da questão então fala o seguinte: possui preferência de passagem em cruzamento não sinalizado, exceto. A gente já destacou o exceto, né? E a gente já está ciente que a gente tem que marcar a resposta errada. Na letra A está falando o seguinte: o veículo que transita por rodovia terá preferência sobre o veículo que pretende entrá-la. A letra A está certinha, mas a questão está perguntando para a gente o errado. Então a gente não pode considerar a alternativa A como a resposta certa da questão. Na alternativa B fala o seguinte: o veículo que trafega pela rotatória terá preferência sobre o veículo que pretende adentrá-la. Também está certo, o veículo que estiver circulando na rotatória tem a preferência. Mas a questão está me perguntando o que está errado. Na letra C fala o veículo que vier pela direita, é a norma de circulação que a gente mais vê caindo em questões disparada. Está certa também, mas ele me perguntou no enunciado que está errado e a gente tem que tomar muito cuidado para quando a gente chegar no final da questão, a gente não esquecer esse exceto do enunciado. A letra D é a resposta certa. Olha o que a letra D fala para a gente. Que nos cruzamentos não sinalizados, os caminhões pesados e os ônibus terão a preferência. E isso não está dentro da regra, a gente acabou de ver as únicas 3 regras, e sempre que cair uma questão, a gente não vai pensar em situações que a gente já escutou alguém falar no dia a dia, que a gente acaba recebendo muita informação errada de pessoas que já são habilitadas há mais tempo, né, e que confundem essa ordem de preferência. Só existem 3 regras: rodovia, rotatória
em todos os outros casos de quem vier à direita. Então não tem nada que diz para a gente que caminhão e ônibus tem preferência. A letra D é a resposta da questão, porque tinha esse exceto no enunciado. Vamos para a questão número 3? Questão número 3 fala o seguinte: quando uma via comportar duas faixas no mesmo sentido, são as da esquerda destinadas, e aí vem as alternativas. A gente vai primeiro falar um pouco sobre a função de cada uma dessas faixas, para depois olhar para as alternativas e matar a questão de uma forma mais fácil. A gente vai lembrar o seguinte: quando tem duas faixas no mesmo sentido, ou até mais, a gente vai lembrar que a faixa da direita serve para os veículos que estão andando mais devagar, para os veículos que estão desenvolvendo menor velocidade e para os veículos de maior porte, que são normalmente os veículos que estão desenvolvendo menor velocidade também. Tá? Essa regra serve para a gente tanto nas vias urbanas quanto nas vias rurais. Quando a gente está viajando, a gente acaba percebendo isso, né, de forma mais clara. Se tiver duas faixas no mesmo sentido, normalmente ônibus, caminhão, carreta, são os veículos que vão ficar na faixa da direita e vão deixar a faixa da esquerda livre para quem está andando mais rápido. E é justamente essa a ideia: faixa da direita para quem anda mais devagar e para os veículos de maior porte. A faixa da esquerda serve para os veículos que estão andando mais rápido, ou seja, para os veículos que estão desenvolvendo maior velocidade, e também serve para poder ultrapassar. Lembra que a regra da ultrapassagem é que ela é feita pela esquerda, né? A gente até vê uma exceção dentro da matéria, que é muito cobrada em questões de prova, e é a única hora que a gente vai marcar numa questão que eu realmente posso ultrapassar pela direita. Caso contrário, a regra é que a gente ultrapassa pela esquerda. Faixa da direita para quem anda mais devagar, para os veículos de maior porte. Faixa da esquerda para quem está andando mais rápido e para poder fazer a ultrapassagem. Lembra que quem está andando mais rápido aqui não pode andar mais rápido do que a velocidade máxima permitida para a via. Então, se a gente imaginar que essa via aqui é uma via arterial, né? Na via arterial a gente vai ver falar ainda nessa matéria de normas de circulação que a velocidade máxima permitida nas vias arteriais é 60 por hora. Se a gente pensar que isso aqui é uma via arterial, que o máximo permitido é 60, esse veículo número 1, que está andando na faixa da esquerda e que está andando mais rápido, o mais rápido que ele vai poder andar é 60 por hora, que é a velocidade máxima permitida para a via. Então a velocidade máxima permitida para a via é mais simples da gente acertar, né? Da gente saber mesmo no dia a dia. Porque ou vai estar escrito numa placa, ou é aquilo que a gente aprende nessa matéria de normas de circulação. Agora, a velocidade mínima permitida é comum a pessoa não lembrar que ela existe, né? Quem está andando na faixa da direita está andando mais devagar, mas ele não pode andar tão devagar. Existe uma velocidade mínima permitida para a via. E a velocidade mínima permitida para a via, mínima, é a metade da máxima. Então, para eu saber qual que é a velocidade mínima permitida, eu preciso primeiro saber qual que é a velocidade máxima, porque o mínimo permitido vai ser sempre a metade da máxima. Se a gente pensar nesse exemplo aqui, onde a velocidade máxima permitida é 60 por hora, quer dizer que a velocidade mínima permitida, a gente está falando de 30 por hora, que é exatamente a metade, tá? Então esse mínimo permitido ele vai variar de acordo com a velocidade máxima. Se eu estou num avião onde o máximo permitido é 100, quer dizer que o mínimo permitido vai ser 50. Se eu estou num avião onde o máximo permitido é 110, quer dizer que o mínimo permitido é 55. Transitar numa velocidade inferior à metade, inferior à mínima permitida, é uma infração de natureza média, e isso a gente também vê caindo em questões de prova. Vamos dar uma olhada nas alternativas da questão número 3? Na questão número 3, então, fala o seguinte: quando uma via comportar duas faixas no mesmo sentido, são as da esquerda destinadas, a gente acabou de ver, na letra A fala assim, destinadas a motocicletas. Não, né? Depende, ele não me falou se essa motocicleta está andando mais rápido ou se ela está andando mais devagar, então a gente desconsidera a letra A. Na letra B fala que as faixas da esquerda são destinadas
aos veículos mais lentos. E aqui a gente já encontrou um erro. Faixa da esquerda serve para quem está andando mais rápido. É a faixa da direita que serve para quem está andando mais devagar. Então, letra B também está errada. Na letra C fala assim, as ultrapassagens, a faixa da esquerda serve para ultrapassagem, começou certo. E depois ele continua e fala, e veículos de maior porte. Não, maior porte está errado. Né? Lembra que os veículos de maior porte são normalmente os veículos que estão andando mais devagar. Então a faixa da esquerda serve para quem anda mais rápido e para fazer as ultrapassagens. Letra D é a resposta certa da questão, que fala que as faixas da esquerda são destinadas aos veículos mais rápidos e ultrapassagens. Então letra D de dado é a resposta certa. Vamos dar uma olhada na questão número 4? Questão número 4 vai ficar fácil para a gente responder depois da explicação que a gente acabou de ver. O enunciado fala assim, respeitadas as condições operacionais de trânsito e da via, a velocidade mínima permitida para uma via é... E a gente acabou de ver que a velocidade mínima permitida para a via é a metade da máxima, e é o que a letra A fala para a gente. Então a gente achou esse gabarito aqui com muita facilidade, na verdade. Na letra B fala 80%? Não, né? Na letra C fala 60% da metade? Também não. Lembra que a metade é 50%, né? E na letra D fala não existe velocidade mínima permitida. É claro que existe, né? Tanto existe que se eu transitar numa velocidade inferior à metade, eu estou cometendo uma infração de natureza média, né? Na matéria de infração a gente vai ver, vou perder 4 pontos na carteira e vou pagar uma multa no valor de R$ 130,16.